Eles a chamaram de mercadorias restantes. Eles riram de seu dedo anelar vazio enquanto tilintavam suas taças de champanhe. Clara Bennett pensou que sua vida terminou a noite que seu ex-namorado Derek Hunt a humilhou na frente da elite da cidade. Ele disse ao mundo que ela não era suficiente. Ele estava errado, porque minutos depois daquela humilhação, Clara não apenas conheceu um homem, ela conheceu um monstro lindo, aterrorizante que governava as sombras. Ela queria vingança. Ele queria uma rainha. Mas quando você assina um contrato de casamento com o Rei Vampiro, você não apenas promete seu coração, você promete seu sangue. Derek Hunt pensa que ele venceu o jogo, mas ele está prestes a perceber que ele é apenas presa na presença de um predador. O envelope era cor creme, pesado, e cheirava levemente a baunilha cara e malícia. Clara Bennett o segurava em suas mãos trêmulas, de pé no meio de seu pequeno e concorrente de ar apartamento em Chicago. Era um convite para o baile de noivado de Derek Hunt e Jessica Price. Qualquer mulher sã o teria jogado no lixo. Derek era o homem que tinha desperdiçado 5 anos da vida de Clara apenas para alargar via mensagem de texto 3 meses atrás, porque ela faltava ambição. Mas a nota manuscrita no fundo foi o que fez o estômago de Clara revirar. Venha, Clara, nos mostre que não há ressentimentos, a menos que você esteja muito envergonhada para aparecer sozinha. Derek não era um convite, era um desafio. Clara trabalhava como restauradora de arte para o museu local. Ela passava seus dias com poeira e solventes, consertando os erros do passado. Ela não era rica, ela não era influente, e comparada à dinastia da família Hunt, ela era invisível. Mas ela tinha orgulho. Eu vou. Clara sussurrou para o quarto vazio. Eu vou entrar lá de cabeça erguida e mostrar a ele que eu não me importo. Esse foi o primeiro erro da noite. O baile foi realizado na propriedade da família Price. Uma mansão extensa que parecia mais um castelo. Candelabros de cristal do tamanho de carros pequenos pendiam do teto, lançando um brilho dourado sobre centenas de convidados vestidos em seda e diamantes. Clara, usando um simples vestido verde esmeralda que ela tinha comprado em promoção, sentiu-se como uma impostora no momento em que ela passou pelas portas de Mogno. Ela pegou uma taça de champanhe, precisando da coragem líquida, e tentou se misturar nas sombras perto de uma grande escultura de gelo de um cisne. Bem, olhe quem realmente apareceu. A voz era suave, familiar, e instantaneamente fez a pele de Clara arrepiar. Ela se virou para ver Derek. Ele parecia elegante em um smoking sob medida, mas seus olhos mantinham aquele mesmo brilho cruel que ela tinha ignorado por anos. Pendurada em seu braço estava Jessica Price, uma mulher que parecia uma boneca de porcelana que se quebraria se você a tocasse pingando em diamantes. Derek, Clara disse mantendo sua voz firme. Jessica, parabéns. Obrigada, querida. Jessica arrulhou, seus olhos examinando a roupa de Clara com um desdém disfarçado de sorriso. Isso é vintage? É tão corajoso de sua parte usar algo tão gasto. É clássico. Clara corrigiu seu aperto apertando em sua taça. Derek riu, girando sua bebida. Clara sempre gostou de coisas velhas quebradas. É por isso que ela trabalha no museu. Ela gosta de viver no passado. Ele deu um passo mais perto, abaixando sua voz, para que apenas o círculo próximo de elites pudesse ouvir. Mas realmente, Clara, por que você está aqui sozinha? De novo. O burburinho próximo diminuiu. Pessoas se viraram para assistir. Isso era o entretenimento. Eu estou aqui para desejar-lhe bem. Clara mentiu, seu rosto esquentando. Certo. Derek riu alto e latindo. Ou você está aqui para ver o que você perdeu. Olhe para você, 30 anos de idade, sem dinheiro, sem status. E ele agarrou sua mão esquerda, levantando-a para a multidão ver. Nenhum marido ainda vazio. Me solte, Clara sibilou, tentando puxar sua mão de volta. Mas seu aperto era forte,
Eu te fiz um favor, Clara. Derek anunciou para a sala. Eu te libertei para que você pudesse encontrar alguém na sua própria liga. Talvez um zelador ou uma bibliotecária. Risos ondularam pela multidão. Não era apenas uma piada. Era uma execução pública de sua dignidade. Jessica deu uma risadinha, cobrindo sua boca com uma mão perfeitamente manicure. Derek, pare. Clara implorou, seus olhos ardendo. Você fez seu ponto. O ponto é, Derek zombou, inclinando-se perto, seu hálito cheirando a uísque escocês. Você não é nada sem mim. Você era um substituto até eu encontrar uma mulher de verdade. E agora você é apenas uma espectadora no meu mundo. Ele soltou a mão dela como se estivesse contaminada. Vá para casa, Clara. Você está estragando a estética. Clara sentiu as lágrimas ameaçando derramar. Ela queria gritar, para o esbofetear, para virar a mesa de caros aperitivos. Mas ela congelou. O peso de seus olhares a prendeu. Ela era a pobre ex-namorada. A piada. Ela virou em seu calcanhar e foi embora. Ela não correu. Ela recusou-se a dar-lhes a satisfação de a ver correr. Mas ela andou rápido, o som do riso deles a perseguindo para fora do salão de festas, pelas grandes escadas e para o ar frio da noite. Tinha começado a chover, porque, claro, tinha. Clara não tinha um carro. Ela tinha pegado um transporte compartilhado aqui e não podia pagar o preço de pico para voltar imediatamente. Ela caminhou pela longa e sinuosa entrada da propriedade, a chuva gelada encharcando seu vestido vintage, arruinando seu cabelo e misturando-se com as lágrimas quentes finalmente escorrendo por seu rosto. Ela alcançou os portões de ferro da propriedade e desabou em um banco de pedra perto da estrada, enterrando seu rosto em suas mãos. Eu o odeio, ela soluçou na escuridão. Eu gostaria de poder queimar todo o mundo dele. Cuidado! Uma voz de barítono profunda falou das sombras. Desejos falados no escuro têm um hábito desagradável de se tornarem realidade. Clara pulou, ofegando enquanto ela olhava para cima. De pé sob o abrigo de um antigo carvalho, encostado a uma limusine preta, elegante, que parecia se misturar na noite, estava um homem. Ele era alto, impossivelmente alto. Ele usava um terno preto que custava mais do que todo o guarda-roupa de Derek, feito sob medida para se ajustar a ombros largos e um corpo esguio e poderoso. Sua pele era pálida, quase como mármore sob a luz da lua, contrastando nitidamente com cabelos tão pretos quanto tinta, mas foram seus olhos que congelaram Clara no lugar. Eles eram escuros, intensos, e pareciam engolir a luz ao redor deles. Quem é você? Clara gaguejou, limpando seus olhos, tremendo do frio. O estranho deu um passo à frente. Ele não andou. Ele deslizou. Ele tirou seu paletó, uma coisa pesada e quente feita de caxemira, e a envolveu sobre os ombros trêmulos de Clara. O cheiro a atingiu instantaneamente. Cedro, chuva e algo metálico como ferro. Eu sou alguém que detesta agressores, o homem disse suavemente. Ele tirou um lenço branco impecável de seu bolso e o entregou a ela. E eu sou alguém que está atualmente precisando de uma esposa. Clara o encarou perplexa. Com licença. O homem sorriu. Não era um sorriso gentil. Era afiado, predatório e totalmente cativante. Meu nome é Sebastian Varn, ele disse estendendo uma mão. E eu testemunhei o que aquele garotinho fez com você lá dentro. Foi de mau gosto. Clara conhecia o nome. Sebastian Varn, o recluso magnata da tecnologia bilionário que tinha se mudado para a cidade um ano atrás. Rumores diziam que ele nunca saía durante o dia. Rumores diziam que ele destruía concorrentes da noite para o dia. Você viu isso? Clara olhou para baixo envergonhada. Eu vejo tudo, Sebastian respondeu. Você quer vingança? Clara Bennett, eu posso vê-lo queimando em seu peito. Você quer voltar lá e fazê-lo se arrepender do dia em que nasceu. Eu não posso, Clara sussurrou. Eu sou ninguém. Você é ninguém porque você escolhe ser
Sebastian retrucou. Ele se agachou para que estivesse ao nível dos olhos com ela. Seus olhos pareciam cintilar com um estranho tom avermelhado. Eu tenho uma proposta. Eu preciso de um cônjuge até a meia-noite de hoje para garantir um legado de família. Um casamento por contrato. 1 ano. Em troca, eu te dou o mundo, dinheiro, poder e a habilidade de esmagar Derek Hunt em pó. O coração de Clara martelava contra suas costelas. Isso era insanidade. Isso era um conto de fadas que deu errado. Por que eu? Por que não uma das modelos lá dentro? A expressão de Sebastian escureceu. Porque eles desejam meu dinheiro. Você deseja vingança. Vingança é um ligante muito mais forte do que a ganância. Ele se levantou e ofereceu sua mão novamente. Então, Clara, você quer ir para casa e chorar? Ou você quer se tornar a senhora Vane e voltar lá dentro para apresentar seu marido ao seu ex? Clara olhou para a mansão brilhando na distância. Ela ouviu o som fraco de música e risos. Oh, é. Ela pensou no rosto presunçoso de Derek. Nenhum marido ainda. Ela olhou para a mão pálida de Sebastian. Parecia perigoso. Parecia uma armadilha. Ela a pegou. Vamos, Clara disse. Sebastian sorriu e por um segundo, Clara jurou que viu seus caninos ligeiramente muito longos, muito afiados. Excelente escolha, meu amor. O interior da limusine de Sebastian Vine era mais silencioso do que um túmulo. As janelas eram tão fortemente tingidas que o mundo exterior deixou de existir. Clara sentou no assento de couro macio, tremendo não do frio. O carro estava perfeitamente quente, mas da adrenalina colidindo através de seu sistema. Aqui, Sebastian disse, produzindo um documento de um compartimento escondido. Acordo padrão. Fidelidade, aparições públicas e sigilo absoluto em relação à minha condição médica privada. Clara franziu a testa, examinando o papel sob a luz de leitura fraca. Condição médica? Eu tenho um raro distúrbio sanguíneo, Sebastian disse suavemente, servindo-se de um copo de um líquido grosso e vermelho escuro de um decantador de cristal. Ele não ofereceu nenhum a ela. Eu não posso estar sob a luz solar direta, e eu exijo uma dieta especializada. Você não fará perguntas sobre minha agenda ou minha dieta. Concordou. Clara olhou para ele. Ele estava tomando o líquido vermelho com uma elegância que era quase hipnótica. Isso é vinho? Algo assim. Sebastian defletiu. Assine, Clara. Nós estamos a 5 minutos do juiz de paz. Eu tenho um juiz em minha folha de pagamento esperando. Clara assinou. No momento em que a tinta tocou o papel, ela sentiu uma sensação estranha, como um choque estático eletrocutando seu dedo. Bom, Sebastian murmurou. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma caixa de anel. Ele a abriu rapidamente. Clara ofegou. Dentro estava um diamante preto do tamanho de um ovo de codorna, cercado por rubis que pareciam gotas de sangue. Era gótico, antigo, e valia mais do que todo o museu em que ela trabalhava. Isso tem estado em minha família por séculos, Sebastian disse. Ele pegou a mão esquerda dela, aquela que Derek tinha zombado, e deslizou o anel em seu dedo. Ele se encaixou perfeitamente, não naturalmente perfeitamente. Agora ninguém jamais dirá que sua mão está vazia de novo. O carro parou. Onde estamos? Clara perguntou. O tribunal, Sebastian disse. 5 minutos. Isso é tudo o que é preciso para mudar seu destino. A cerimônia foi um borrão. O juiz, um homem nervoso chamado Sr. Henderson, parecia aterrorizado com Sebastian. Ele se apressou pelos votos, suas mãos tremendo. Quando Sebastian disse, eu aceito, sua voz ressoou na sala como um rosnado baixo. Quando ele a beijou, seus lábios eram frios como gelo, mas o toque enviou um choque de calor direto ao âmago de Clara. Na hora em que eles estavam de volta no carro, Clara era oficialmente Clara Vane. Agora, Sebastian disse, verificando seu relógio de bolso vintage. O baile não termina por mais 2 horas.
Nós temos tempo para fazer uma entrada. Eu pareço um rato afogado. Clara entrou em pânico, olhando para seu vestido molhado. Sebastian apertou um botão no interfone. Godfrey. Sim, mestre. Uma voz estalou do banco do motorista da frente. Desvio para a cobertura. A senhora Vane precisa trocar. Underscore, 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 underscore. A cobertura estava localizada no topo da Torre Vane, com vista para toda a linha do horizonte de Chicago. Era elegante, moderno e muito escuro. As luzes estavam baixas. Uma equipe de estilistas já estava esperando. Sebastian aparentemente tinha mandado mensagem adiante. Eles não falaram com Clara. Eles apenas trabalharam. Eles a despiram do vestido verde molhado e a colocaram em um vestido de veludo azul meia-noite que abraçava cada curva de seu corpo. Era sem costas, dramático e real. Eles secaram seu cabelo e o arrumaram em ondas em cascata. Eles aplicaram maquiagem que fez seus olhos saltarem e sua pele parecer luminosa. Quando Clara olhou no espelho, ela não se reconheceu. Ela parecia perigosa. Ela parecia uma rainha. Perfeito. A voz de Sebastian veio da porta. Ele tinha mudado também para um smoking que era ainda mais afiado que o primeiro, com uma gravata azul meia-noite que combinava exatamente com o vestido dela. Ele se aproximou por trás dela, seus olhos encontrando os dela no espelho. Ele colocou suas mãos nos ombros dela. Seu toque era pesado, possessivo. Você está pronta para caçar? Sebastian sussurrou. Para caçar? Clara perguntou sem fôlego. Para caçar por seu respeito, para caçar por seu medo. Sebastian corrigiu. Derek Hunt é um homem pequeno com uma mente pequena. Hoje à noite nós o quebramos. Eles levaram a limusine de volta para a propriedade Price. A chuva tinha parado, deixando o ar da noite fresco e claro. Quando o carro parou no valet, os atendentes enrijeceram. O brasão Vane estava na bandeira do carro. Sebastian saiu primeiro. O burburinho fora da mansão parou. Ele irradiava poder. Ele contornou o carro e abriu a porta para Clara. Ela respirou fundo. Ela tocou o diamante preto em seu dedo. Eu sou a Sr. Sebastian Vane. Ela saiu. O valet realmente deixou cair as chaves que ele estava segurando. Sebastian ofereceu seu braço. Queixo erguido, meu amor. Sorria. Confunde a presa. Eles subiram a grande escadaria. As portas para o salão de festas foram abertas. A festa estava a todo vapor. Derek estava no centro da sala fazendo corte, rindo alto de sua própria piada. Jessica estava se agarrando a ele. E então Derek estava dizendo em voz alta. Ela realmente pensou que poderia apenas ficar ali. Foi patético, realmente. Algumas pessoas simplesmente não sabem quando a sala ficou em silêncio. Ondas de silêncio se espalharam da porta para dentro, até que todo o salão de festas estivesse em silêncio mortal. Derek franziu a testa, virando-se para ver o que todos estavam olhando. Sua mandíbula caiu. De pé na arcada estava Clara, mas não a Clara que ele conhecia. Esta mulher estava brilhando. Ela estava envolta em veludo e diamantes que capturavam a luz com intensidade cegante. E em seu braço estava Sebastian Vane, o homem mais poderoso e temido da cidade. Sebastian examinou a sala, seu lábio curvando-se ligeiramente. Ele levou Clara para o centro da sala, a multidão se abrindo como o mar vermelho. Eles pararam diretamente na frente de Derek e Jessica. Derek piscou, seu rosto perdendo toda a cor. Clara. Olá novamente, Derek. Clara disse. Sua voz estava firme. Ela sentiu a força de Sebastian ao lado dela, a encorajando. O quê? O que você está fazendo aqui? Derek gaguejou, olhando dela para Sebastian com olhos arregalados e assustados. E quem? Eu acredito que você não conheceu meu marido. Clara disse, as palavras com gosto de néctar doce em sua língua. Ela levantou sua mão esquerda, o diamante preto pegando a luz e praticamente cegando Jessica. Marido!
Jessica guinchou, sua voz falhando. Sebastian deu um passo à frente, imponente sobre Derek. A temperatura na sala parecia cair 10 dígitos. Senhor Hunt, Sebastian disse, sua voz um murmúrio baixo que vibrava no peito de todos. Eu entendo que você tinha alguns comentários em relação ao status marital de minha esposa no início desta noite. Derek engoliu em seco. Eu não sabia. Quer dizer, Sr. Vane, eu não percebi. Você não percebeu que Clara é a pessoa mais importante nesta cidade porque ela pertence a mim. Sebastian inclinou a cabeça. Agora, você sabe, e Sr. Hunt, se você alguma vez falar com ela com algo menos do que reverência absoluta novamente. Sebastian se inclinou, seus olhos piscando aquela estranha cor vermelha novamente, visível apenas para Derek. Eu comprarei a companhia de seu pai, a desmantelarei e transformarei esta propriedade em um estacionamento. Derek tremeu. Visivelmente tremeu. Sebastian se endireitou e se virou para a multidão, levantando sua voz. Agora quem quer propor um brinde aos recém-casados? A sala irrompeu em aplausos nervosos e frenéticos. Pessoas correram para a frente para parabenizar Clara, ignorando Derek completamente. Clara olhou para Sebastian. Ele estava sorrindo para ela, mas então ela viu. Um garçom passou com uma bandeja de steak tartar raro. As narinas de Sebastian se dilataram. Suas pupilas dilataram até que seus olhos estivessem inteiramente pretos. Ele olhou para a carne crua com uma fome que não era humana. Ele olhou de volta para Clara e, por uma fração de segundo, a máscara escorregou. Não era apenas uma condição médica. O homem com quem ela tinha acabado de casar era um predador e ela tinha acabado de convidá-lo para sua vida. Você está feliz, meu amor? Sebastian perguntou, sua voz veludo sobre aço. Clara olhou para Derek, que estava encolhido no canto. Ela olhou para o anel em seu dedo. Sim, Clara disse. Eu estou. Mas enquanto a música começou novamente, Clara percebeu a verdade aterrorizante. Ela tinha trocado um valentão por um monstro. E a noite estava apenas começando. O silêncio na limusine no caminho de volta do baile era pesado. Mas não estava vazio. Estava preenchido com uma tensão tão espessa que Clara sentiu que podia engasgar com ela. A adrenalina de humilhar Derek estava diminuindo, substituída pela realidade sóbria de sua situação. Ela estava casada com um estranho. Um estranho que estava atualmente sentado o mais longe possível dela. Seus olhos fechados, sua mandíbula apertada. Sebastian, Clara sussurrou. Ele não abriu os olhos. Não, Clara, apenas me dê um momento. Sua voz soava tensa, como uma corda de violino puxada até que estivesse prestes a estourar. Clara notou que suas mãos estavam apertando seus joelhos tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. O ar no carro parecia gelado apesar do controle de clima. Quando o carro finalmente parou em sua residência, o fôlego de Clara ficou preso em sua garganta. Ela esperava uma cobertura ou uma mansão moderna. Ela não esperava uma fortaleza. A mansão Vine ficava na beira da cidade, com vista para o lago, isolada por altos muros de pedra cobertos com espetos de ferro. Era uma obra-prima de renascimento gótico de pedra escura, torres imponentes e janelas que pareciam olhos que não piscavam. Era lindo, mas também era aterrorizante. Parecia uma casa que guardava segredos que não tinha intenção de entregar. Godfrey, o motorista, abriu a porta. Bem-vinda ao lar, Sra. Vane. Lar. A palavra soava estranha. Sebastian saiu do carro abruptamente, movendo-se com aquela mesma velocidade não natural que ela tinha notado antes. Ele não ofereceu seu braço desta vez. Ele marchou em direção às enormes portas frontais de carvalho, deixando Clara para se apressar atrás dele. Dentro do hall de entrada era uma caverna de mármore preto e veludo. Uma grande escadaria subia para as sombras. Não havia espelhos, nem um único. Godfrey a levará para sua ala, Sebastian disse, suas costas viradas para ela.
Ele estava afrouxando sua gravata com movimentos frenéticos. Eu devo me retirar imediatamente. Sebastian, espere! Clara Ara chamou, dando um passo à frente. Ela estendeu a mão para tocar seu braço. Não me toque! Ele rugiu, girando. Clara Ara recuou, tropeçando para trás. Sebastian congelou. Seu rosto era uma máscara de angústia. Seus olhos eram inteiramente pretos. Sem brancos, sem íris, apenas um vazio. E as veias de sua pele pulsavam sob sua tez pálida, escuras e irregulares. Ele parecia menos um bilionário e mais um animal faminto. Sebastian lutou para recuperar sua compostura, tomando um fôlego profundo e tremendo. Ele virou seu rosto, protegendo-a de seu olhar. Eu estou indisposto, Clara Ara. Minha condição requer tratamento imediato. Por favor, vá com Godfrey. Sem esperar por uma resposta, ele desapareceu. Ele não apenas se afastou. Ele se moveu tão rápido. Ele era um borrão, desaparecendo por um corredor escuro que levava aos níveis do porão. Clara Ara ficou sozinha no hall de entrada, seu coração martelando contra suas costelas. O que acabou de acontecer? Godfrey deu um passo à frente, sua expressão ilegível. Ele era um homem mais velho com cabelo prateado e uma postura que sugeria formação militar. O mestre tem episódios. É melhor deixá-lo gerenciá-los sozinho. Venha por aqui, senhora. Clara Ara seguiu Godfrey escada acima, sua mente correndo. Um distúrbio sanguíneo, ele tinha dito. Mas ela tinha visto o jeito que ele olhou para aquele bife cru. Ela tinha visto os olhos pretos. Seu quarto era a suíte master da ala leste. Era maior que todo o seu apartamento. A cama era um dossel de 4 postes coberto em seda. Um fogo já estava estalando na lareira. Era luxuoso, romântico e totalmente solitário. O jantar será trazido para você, Godfrey disse, parado na porta. Eu devo aconselhá-la, senhora. Não saia de sua ala hoje à noite. A ala oeste e os níveis inferiores são estritamente proibidos após o pôr do sol, para sua própria segurança. Por quê? Clara Ara perguntou, abraçando-se. Porque esta é uma casa grande, Godfrey disse cripticamente, e é fácil se perder no escuro. Ele fechou a porta e o clique da fechadura soou suspeitosamente alto. Clara Ara não dormiu. Ela não pôde. Ela andou pelo quarto, ainda em seu vestido azul meia-noite. Ela olhou pela janela para os terrenos iluminados pela lua. Havia cães, não lobos, patrulhando o perímetro. Grandes feras cinzentas que se moviam com coordenação silenciosa. Por 2 da manhã, a fome e a curiosidade a dominaram. Ela não tinha comido no baile. Ela tentou a porta. Não estava trancada por fora, apesar do som. Ela a abriu. O corredor estava escuro, iluminado apenas pela luz da lua filtrando pelas janelas altas. A casa estava silenciosa, mas era um silêncio vivo. A madeira rangia. O vento uivava contra a pedra. Não saia de sua ala. Clara Ara ignorou o aviso. Ela precisava de água. Ela precisava entender onde ela estava. Ela rastejou pelo corredor, seus pés descalços, silenciosos no tapete. Ela pretendia encontrar a cozinha, mas um som a parou. Era um som baixo e rítmico, vindo do térreo perto do corredor por onde Sebastian tinha desaparecido. Atraída por um instinto que ela não conseguia nomear, Clara Ara o seguiu. Ela desceu as escadas, passou pelo hall de entrada e em direção à pesada porta de ferro no final do corredor. Estava ligeiramente entreaberta. O ar ficou mais frio enquanto ela se aproximava. O cheiro de ferro e cobre tornou-se avassalador. Ela espiou pela fresta da porta. Era uma adega, mas em vez de prateleiras de Merlot vintage, as paredes estavam forradas com refrigeradores médicos de grau industrial com portas de vidro. Dentro, fileiras e fileiras de sacos transparentes, cheios de líquido vermelho escuro, eram iluminados por luz azul clínica. No centro do quarto sentou Sebastian. Ele tinha descartado sua camisa. Suas costas estavam para ela, revelando uma tapeçaria de cicatrizes, cicatrizes velhas e regulares que pareciam feridas de espada ou marcas de garras cruzando sua pele pálida. Ele estava segurando um dos sacos de sangue.
Ele mordeu o plástico com um rasgo selvagem, drenando o conteúdo em segundos. Clara ofegou. Era um som suave, mal um fôlego, mas Sebastian enrijeceu instantaneamente. Ele largou o saco vazio. Ele se virou lentamente. Seu peito estava nu, ofegando com esforço. Um rastro de vermelho escorreu por seu queixo. Seus olhos estavam brilhando, um fraco vermelho luminescente na escuridão. Eu te disse, Sebastian sussurrou, sua voz vibrando com um poder perigoso. Para ficar em seu quarto. Clara estava paralisada. Seu cérebro tentou processar o que ela estava vendo. Sacos de sangue, presas, a velocidade, o frio. Você não está doente. Clara respirou, sua voz tremendo. Você é um vampiro. Ela esperava que ele risse, para negá-lo, para inventar alguma mentira elaborada sobre uma rara deficiência enzimática. Em vez disso, Sebastian se levantou. Ele limpou sua boca com as costas de sua mão. Ele olhou para ela com uma mistura de fome e tristeza. Eu não sou um vampiro, Clara, ele disse, dando um passo em direção a ela. As sombras pareciam se agarrar a ele, movendo-se enquanto ele se movia. Eu sou o rei, o primordial, aquele que os outros temem. Ele parou a polegadas dela. O cheiro de sangue era aterrorizante e ainda inebriante. E você, ele disse, estendendo a mão para colocar uma mecha de cabelo atrás de sua orelha, seus dedos frios roçando sua pele corada são a única coisa me impedindo de queimar esta cidade até o chão. Você é minha âncora. Mas âncoras, às vezes elas afundam. Por que você se casou comigo? Clara perguntou, lágrimas transbordando. Se você é um monstro, por que me arrastar para isso? Porque Sebastian se inclinou, seus lábios roçando o ponto de pulso de seu pescoço, fazendo-a tremer violentamente. Até monstros ficam solitários, Clara. E seu ex estava certo sobre uma coisa. Você estava quebrada. E eu sou um especialista em consertar coisas quebradas. Ele se afastou, seus olhos retornando a um marrom escuro humano, o vermelho desvanecendo. Vá para a cama, Clara, ele comandou suavemente. Amanhã, o mundo tentará nos separar. Você precisa do seu descanso. Clara correu. Ela correu todo o caminho de volta para seu quarto, trancou a porta e se enterrou sob as cobertas. Mas enquanto ela fechou os olhos, ela percebeu a parte mais aterrorizante de tudo isso. Quando ele estava perto dela, quando ele cheirava a morte e perigo. Ela não tinha querido fugir. Ela tinha querido ficar. Na manhã seguinte, Clara acordou, se perguntando se ela tinha alucinado a coisa toda. A luz do sol estava entrando no quarto, filtrada, ela notou, através de vidro protetor UV que tingia tudo ligeiramente sépia. Na mesa de cabeceira estava uma bandeja, café fresco, croissants, fruta e uma única rosa vermelha. Havia uma nota. Eu peço desculpas pelo susto. A transição após um jejum é difícil. Eu tenho negócios a atender. Godfrey a levará ao museu. Mantenha o anel. Clara tocou seu pescoço onde ele a tinha quase beijado. Ela olhou para o anel. O diamante preto parecia pulsar com uma luz interior. Ela se vestiu com suas roupas de trabalho, jeans e uma blusa, tentando recuperar alguma normalidade. Mas quando ela desceu as escadas, a casa parecia diferente. As sombras pareciam se curvar a ela. A equipe, criadas e lacaios que ela não tinha visto na noite anterior, pararam e abaixaram suas cabeças enquanto ela passava. Godfrey estava esperando perto do carro. Bom dia, senhora. Você parece descansada. Eu sei o que ele é, Godfrey. Clara disse sem rodeios. Godfrey não piscou. Ele abriu a porta do carro. Então você sabe por que ele precisa de você e você sabe por que você nunca deve tirar esse anel. Ele mascara seu cheiro dos outros. Outros? O Sr. Vane é o rei, Godfrey disse enquanto ele ligava o motor. Mas todo rei tem usurpadores esperando por um momento de fraqueza. Você, senhora, é o coração dele,
E o coração é o lugar mais fácil de atacar. A viagem ao museu foi surreal. Quando Clara Ara chegou, ela esperava sua usual manhã tranquila de restaurar pinturas a óleo do século XVIII. Em vez disso, ela foi saudada por um circo. Paparazzi estava pululando à entrada. Senhora Yvain, senhora Vane, é verdade que você se casou com o bilionário sombrio? E Derek Hunt? Olhe para aquele anel. Flashes a cegaram. Guardas de segurança tiveram que empurrar a multidão para trás para que ela pudesse entrar. Dentro, seu chefe, Sr. Henderson, olhou para ela como se ela fosse um alienígena. Clara, quero dizer, Sra. Vane, nós não sabíamos. É ainda apenas Clara Ara, ela disse já exausta. Ela fugiu para seu estúdio no porão, precisando do cheiro de terebintina e silêncio. Ela trabalhou por horas, tentando se perder nas pinceladas. Mas por volta do meio-dia, a porta de seu estúdio se abriu com um estrondo. Não era Sebastian, era Derek. Ele parecia maníaco. Seu cabelo estava despenteado, seus olhos injetados de sangue. Ele cheirava a uísque escocês de um dia e desespero. Você, Derek, cuspiu batendo a porta atrás dele. Derek, você não pode estar aqui, Clara Ara disse, pegando uma espátula. Era uma arma pequena, mas era afiada. Eu sei o que você fez. Derek andou pelo quarto, suas mãos tremendo. Eu o procurei. Sebastian Vane. Ele não existe antes de 5 anos atrás. Nenhuma certidão de nascimento, nenhum registro universitário, nada. Apenas uma montanha de dinheiro que apareceu do nada. Ele é um homem privado, Derek. Ele é uma fraude, Derek gritou. E você? Você é uma caçadora de ouro. Você bancou a vítima e então fugiu com um fantasma. Ele avançou sobre ela. Tire-o. Tire o anel. Eu não vou deixar você me humilhar assim. Derek, pare! Clara Ara gritou, recuando para uma bancada. Ele agarrou seu pulso, seu aperto machucando. Você pertence a mim. Você sempre pertenceu a mim. Você acha que algum esquisito de terno muda isso? Derek levantou a mão para esbofeteá-la. Clara Ara estremeceu, fechando seus olhos, esperando pelo impacto. Nunca veio. Em vez disso, houve um som como um chicote estalando, seguido por um estalido nauseante. Clara Ara abriu seus olhos. Derek estava preso contra a parede distante, seus pés pendurados 6 polegadas do chão. Sebastian estava lá. Ele não estava usando seu paletó. Suas mangas estavam arregaçadas. Uma mão estava enrolada ao redor da garganta de Derek, segurando-o contra a parede de concreto com facilidade e sem esforço. As costas de Sebastian estavam para Clara Ara, mas a aura irradiando dele era raiva pura e não adulterada. O ar no quarto caiu para congelar instantaneamente. Telas chacoalharam em seus cavaletes. Eu te avisei, Sebastian disse. Sua voz não era um rosnado. Era um tom calmo e plano que era infinitamente mais aterrorizante. Eu te disse que se você a tocasse, eu te destruiria. Solte, solte. Derek engasgou, seu rosto ficando roxo. Ele arranhou o braço de Sebastian, mas era como arranhar uma estátua. Sebastian, não o mate, Clara Ara gritou. Sebastian pausou. Ele virou sua cabeça ligeiramente em direção a ela. Seus olhos estavam pretos novamente. Ele tentou te machucar. Se você o matar, você vai para a prisão, Clara Ara implorou, apressando-se para a frente. Ela colocou sua mão no bíceps rígido de Sebastian. Estava frio como pedra. Por favor, ele não vale a pena. Sebastian olhou para Derek, nojo, curvando seu lábio. Você tem sorte que ela tem misericórdia. Eu não tenho nenhuma. Ele jogou Derek. Ele não apenas o largou. Ele o jogou através da sala como uma boneca de pano. Derek se espatifou em uma pilha de molduras vazias e gemeu, encolhendo-se em posição fetal, ofegando por ar. Sebastian endireitou seus punhos. Ele olhou para Clara Ara, examinando-a por ferimentos. Ele te tocou em outro lugar? Não, Clara Ara balançou a cabeça tremendo. Como você chegou aqui? Eu não te ouvi entrar. Eu senti seu medo.
Sebastian disse simplesmente. O anel, ele me chama. Ele caminhou até Derek, que estava sibilando no chão. Sebastian se agachou. Ouça atentamente, homenzinho. Sebastian sussurrou. Se você alguma vez se aproximar de minha esposa novamente, eu não quebrarei seus ossos. Eu te secarei e deixarei sua casca para os ratos. Você entende? Derek assentiu freneticamente, terror em seus olhos. Ele tinha visto a velocidade. Ele tinha sentido a força. Ele sabia agora que isso não era um homem. Saia, Sebastian comandou. Derek se levantou apressadamente, mancando, e saiu correndo pela porta sem olhar para trás. Clara desabou contra a bancada, suas pernas cedendo. Sebastian a pegou instantaneamente, puxando-a para seu peito. Me desculpe, ele murmurou em seu cabelo. Eu deveria ter lidado com ele permanentemente na noite passada. Sebastian, Clara se afastou, olhando para ele. Você se moveu pela sala em 1 segundo, você o jogou 20 pés. Sim. E o anel, ele nos conecta. Sim. Então tudo o que você disse na noite passada sobre ser o rei. Sebastian suspirou. Ele pegou a mão dela e a levou para uma cadeira. Clara, meu mundo está em guerra. Há facções, antigos clãs de vampiros, que querem meu território. Eles querem Chicago. Por séculos eu os segurei sozinho. Mas um rei sem uma rainha é visto como vulnerável, instável. Ele olhou para ela nos olhos. Eu precisava de uma esposa para solidificar minha reivindicação, para mostrar a eles que eu estou estabelecendo uma dinastia. Mas ao casar com você, eu pintei um alvo em suas costas. Derek é o menor de suas preocupações agora. Clara sentiu um calafrio que não tinha nada a ver com a temperatura. Quem são minhas preocupações? O Conselho de Espinhos, Sebastian disse sombriamente. Eles são a velha guarda. Eles desprezam humanos, e eles não ficarão felizes que o rei vampiro se casou com uma restauradora de arte mortal. De repente, as luzes no estúdio piscaram e morreram. As luzes de emergência vermelhas banharam a sala em um brilho sangrento. Sebastian se levantou abruptamente, posicionando-se na frente de Clara. Ele cheirou o ar. É Derek? Clara sussurrou. Não. Sebastian rosnou, suas presas descendo, afiadas e brilhando na luz vermelha. Derek cheira a colônia barata e medo. Isso cheira a enxofre e podridão. A porta do estúdio lentamente rangeu aberta novamente. De pé, na porta estava uma mulher. Ela era deslumbrantemente linda, com cabelo prateado e olhos que pareciam vidro quebrado. Ela usava um terno de negócios, mas suas unhas eram longas, garras escuras. Olá, Sebastian. Ela ronronou. Sua voz soava como pedras moendo. Você não convidou sua irmã para o casamento. Eu estou magoada. O rosnado de Sebastian aprofundou, vibrando pelo chão. Clara! Ele disse sem se virar. Corra! Clara congelou, sua mão ainda agarrando a borda da bancada. A mulher de pé na porta, a irmã de Sebastian, irradiava uma malícia tão potente que parecia pressão física contra o peito de Clara. Corra! Sebastian repetiu, sua voz se esforçando, enquanto seus músculos se enrolavam para um ataque. Oh, não seja rude, irmão, a mulher disse, entrando na sala. As luzes de emergência pintaram seu cabelo prateado em tons de vermelho sangue. Ela não andou. Ela se embaçou, aparecendo instantaneamente no centro da sala, bloqueando a única saída. Eu só quero conhecer o bichinho. Sebastian se moveu. Ele era um borrão de violência, lançando-se contra a mulher, mas ela era rápida, mais velha talvez, e ela pegou seu pulso no ar. O impacto enviou uma onda de choque pela sala que estilhaçou o vidro das janelas de ventilação bem acima. Meu nome é Valerie, ela disse, olhando além do rosto rosnante de Sebastian para fixar os olhos em Clara. E você, Clara Bennett, é uma vergonha para nossa linhagem. Deixe-a ir, Valerie. Sebastian rosnou, suas presas totalmente estendidas. Ela está sob a proteção do anel.
Valerie riu. Um som agudo e tilintante como cristal quebrando. O anel! Você deu a um humano o anel de domínio? Você, garoto tolo. Você acha que uma joia a torna uma rainha? Isso a torna um alvo. Ela torceu o braço de Sebastian com uma facilidade nauseante, jogando-o na pesada mesa de restauração de aço. A mesa cedeu sob o peso dele. Antes que ele pudesse se recuperar, Valerie levantou uma mão em direção a Clara. Clara sentiu dedos invisíveis enrolarem em sua garganta. Ela engasgou, arranhando o ar enquanto era levantada do chão, seus pés chutando impotentemente. Pare! Sebastian rugiu, levantando-se apressadamente, mas Valerie levantou um dedo, e ele congelou, preso por alguma força invisível, invocando a paralisia do laço de sangue. Sebastian sibilou, seus olhos queimando de fúria. Você está quebrando o tratado. O tratado protege a família. Valerie zombou. Ela não é família. Ela é comida. A visão de Clara começou um ponto. Ela olhou para o rosto frio e lindo de Valerie. Ela pensou na zombaria de Derek. Mercadorias restantes. Ela pensou em sua vida vazia antes da noite passada. Não, Clara pensou. Eu sobrevivi, Derek. Eu não estou morrendo em um porão. Clara parou de arranhar sua garganta. Ela enfiou a mão no bolso. Ela ainda tinha a espátula que ela tinha pegado para se defender contra Derek. Era pequena, insignificante contra um monstro, mas ela era uma restauradora de arte. Ela sabia sobre pontos fracos. Valerie era arrogante. Ela estava olhando para Sebastian, exultando. Clara balançou seu braço com a última gota de sua força. Ela não mirou no pescoço ou no coração. Ela mirou na mão que Valerie estava levantando para controlar a magia. A ponta afiada em forma de diamante da faca cortou a palma de Valerie. Valerie gritou um som que não era humano, e o aperto invisível desapareceu. Clara caiu no chão, ofegando por ar. Sua pequena desgraçada. Valerie sibilou, olhando para o sangue preto escorrendo de sua palma. Você ousa extrair sangue real? Sebastian se libertou. No momento em que a concentração de Valerie falhou, a paralisia cessou. Ele não a atacou desta vez. Ele agarrou Clara, envolvendo seus braços ao redor dela, protegendo-a com seu corpo. Ela revidou. Sebastian ofegou, um orgulho sombrio em sua voz. Ela extraiu sangue. Pelas leis do conselho, ela iniciou o direito. Os olhos de Valerie se estreitaram. Ela lambeu a ferida em sua mão, a pele se juntando instantaneamente. O direito? Você quer colocar esta coisa frágil através dos julgamentos? Ela vai quebrar, Sebastian, e quando ela o fizer, eu comerei o coração dela na sua frente. O que é o direito? Clara sussurrou, agarrando a camisa de Sebastian. Um julgamento por fogo. Sebastian disse sem desviar o olhar de sua irmã. Se você sobreviver, o conselho deve reconhecê-la como minha rainha. Se você falhar, ela morre. Valerie terminou com um sorriso cruel. Hoje à noite, à meia-noite, o conselho de espinhos se reunirá. Traga-a para a cripta e traga seu ex-noivo. Clara enrijeceu. Derek? Por que Derek? Valerie sorriu presunçosamente. Porque todo julgamento precisa de um sacrifício. E ele estava tão ansioso para te vender. Quem você acha que me disse onde te encontrar? O sangue de Clara gelou. Derek não tinha apenas fugido. Ele tinha ido direto para os monstros. Nós estaremos lá, Sebastian disse. Valerie desapareceu. Um segundo ela estava lá. No próximo o ar estava vazio. E chamou deixando apenas o cheiro de ozônio e podridão. Sebastian se virou para Clara, seu rosto grave. Ele pegou o rosto dela em suas mãos. Clara, me escute. O direito é perigoso. Ele testa sua mente, sua lealdade e sua vontade. Mas você tem algo que eles não têm. O quê? Clara perguntou tremendo. Você tem humanidade, Sebastian disse. Vampiros são arrogantes. Nós subestimamos o que humanos farão para sobreviver.
Você a machucou porque ela não pensou que você fosse uma ameaça. Continue fazendo isso. E Derek, a expressão de Sebastian endureceu em pedra. Derek cavou sua própria sepultura. Hoje à noite nós o deixamos deitar nela. A cripta estava localizada abaixo da catedral mais antiga da cidade, um lugar esquecido pelo tempo e mapas. Sebastian levou Clara por uma escadaria em espiral que parecia descer para o centro da terra. O ar estava frígido e as paredes de pedra estavam forradas com caveiras. Clara usou o vestido azul meia-noite novamente. Sebastian insistiu que ela parecesse a parte de uma rainha. Mas por baixo do veludo, seu coração estava batendo forte como um pássaro preso. Eles entraram em uma enorme câmara circular. No centro estava um poço de água preta. Ao redor do perímetro estavam 12 cadeiras de pedra de encosto alto. 11 delas estavam ocupadas por figuras em vestes com capuz. A 12ª cadeira, a maior na cabeceira do círculo, estava vazia. Esse era o trono de Sebastian. Valerie estava perto da água, parecendo uma alta sacerdotisa da perdição. E ajoelhado ao lado dela, amarrado e amordaçado, estava Derek. Quando Derek viu Clara, ele fez um barulho abafado. Seus olhos estavam arregalados de terror. Ele parecia patético, despido de seu terno caro, usando apenas sua camiseta, tremendo no frio úmido. O rei retorna, Valerie anunciou, sua voz ecoando do teto abobadado. E ele traz seu animal de estimação. Eu trago minha esposa. Sebastian corrigiu, sua voz ressoando. Ele levou Clara para o centro da sala perto da água, mas não muito perto. Ele apertou a mão dela uma vez, então subiu o estrado para pegar seu trono. Ele tinha que sentar separado dela. Ele era o juiz. Ela era a acusada Clara Bennett. Uma voz rouca falou de uma das figuras encapuzadas. Você procura sentar ao lado do rei. Você procura governar a noite. Mas você é digna? Eu sou, Clara disse. Sua voz tremeu, mas ela manteve a cabeça erguida. Prove-o, Valerie sibilou. Ela estalou os dedos. A mordaça na boca de Derek desapareceu. Clara! Derek gritou. Clara, me ajude. Eles são loucos. Eles vão me matar. Diga a eles que eu sou importante. Silêncio, Sebastian comandou do trono. Valerie deu um passo à frente. O direito da verdade. O primeiro julgamento. A humana deve decidir o destino de seu inimigo. Ela entregou a Clara uma pesada adaga de prata. Estava fria e coberta por runas intrincadas. Este homem te traiu. Valerie ronronou, circulando Clara como um tubarão. Ele te zombou, ele te envergonhou. E hoje ele me contatou e ofereceu me levar até você em troca de dinheiro. Ele vendeu sua vida por uma transferência bancária. Clara olhou para Derek. Ele estava chorando agora, ranho escorrendo pelo seu rosto. Eu não sabia, Derek soluçou. Eu pensei que eles eram apenas rivais corporativos. Clara, por favor, nós estávamos juntos por 5 anos. Você me amava. Mate-o, Valerie sussurrou no ouvido de Clara. Derrame o sangue dele na água preta. Mostre-nos que você tem o instinto assassino de uma rainha. Se você o poupar, você é fraca, e os fracos são comidos. Clara segurou a adaga. Parecia pesada. Ela olhou para Sebastian. Seu rosto estava impassível, mas seus olhos estavam implorando para ela fazer a escolha certa. Mas qual era a escolha certa? Se ela matasse Derek, ela se tornaria uma assassina. Ela se tornou como eles. Se ela o poupasse, ela era fraca e eles a matariam. Clara olhou para Derek. Ela lembrou-se do baile, da humilhação, dos anos dele a fazendo sentir-se pequena. Seria tão fácil. Vingança! Ela levantou a adaga. Derek gritou, apertando seus olhos fechados. Clara baixou a adaga e a bateu no chão de pedra, estilhaçando a lâmina em uma dúzia de pedaços. O som ecoou como um tiro. Silêncio preencheu a sala. Eu não o farei, Clara disse, sua voz clara e ressonante.
Valerie riu. Fraqueza. Eu te disse, irmão. Ela é macia. Não, Clara disse, virando-se para encarar o conselho. Não fraqueza, poder. Ela apontou para Derek. Este homem é nada. Ele é um verme. Matá-lo implica que ele é uma ameaça digna de ser removida. Ele não é. Ele está abaixo da minha raiva. Ele está abaixo da minha lâmina. Matá-lo é dar-lhe valor. Clara olhou para Sebastian. Uma rainha não abate gado porque eles mugem. Ela os ignora. Sebastian sorriu. Era um sorriso aterrorizante e orgulhoso. Ela fala a lógica dos antigos. Uma das figuras encapuzadas murmurou. Desprezo é a forma mais verdadeira de poder. O rosto de Valerie se contorceu de raiva. Truques com palavras. Se ela não o matará, então ela deve enfrentar a água. Valerie empurrou Clara. Clara caiu para trás, caindo no poço de água preta. Não! Sebastian rugiu, saltando de seu trono. Mas era tarde demais. Clara submergiu. A água estava congelando, mais espessa que óleo. Ela correu para seu nariz e boca, mas não a afogou. Na escuridão da água, visões a assaltaram. Ela se viu velha e sozinha. Ela viu Sebastian morto, uma estaca através de seu coração. Ela viu Derek rindo em seu funeral. Desista, a água sussurrou. Apenas solte. Clara sentiu o anel em seu dedo esquentar. Ele queimou. A dor clareou sua mente. Eu não estou sozinha, ela pensou. Eu sou escolhida. Ela chutou para cima. Ela lutou contra o líquido pesado. Ela rompeu a superfície ofegando, seu cabelo colado ao rosto. Ela se arrastou para a borda de pedra. Ela estava tremendo violentamente, sua pele ficando azul. Valerie pareceu chocada. Nenhum humano sobrevive à piscina do desespero. Suas mentes se estilhaçam. Clara se levantou. Ela estava tremendo, mas ela estava de pé. A água preta pingava de seu vestido, mas onde ela tocou o chão, ela se transformou em vapor. Ela olhou para Valerie. É isso? Clara perguntou através de dentes batendo. É tudo o que você tem? Sebastian estava de repente ao lado dela. Ele tirou sua capa pesada e a envolveu ao redor dela. Ele se virou para o conselho. Ela poupou o traidor por orgulho. Ela sobreviveu à água através da vontade. Ela usa meu anel. Ela é minha rainha. Ele olhou para as figuras encapuzadas. Alguém contesta isso? As figuras encapuzadas se levantaram. Um por um eles se curvaram. Saúdem a rainha, a voz rouca disse. Valerie gritou de frustração. Isso é uma farsa. Eu desafio. Você não desafia nada, Sebastian disse. Ele se moveu mais rápido que a vista. Sua mão envolveu a garganta de Valerie. Ele a levantou do chão. Você perdeu, irmã, e agora você pagará o preço pela traição. Espere, Clara disse. Sebastian pausou, olhando para sua esposa. Não a mate, Clara disse. Exília. Deixe-a viver sabendo que ela perdeu para um humano. Esse é um castigo pior. Sebastian soltou Valerie. Ela caiu no chão, tossindo. Saia, Sebastian comandou. Se você alguma vez pisar em Chicago novamente, eu não serei tão misericordioso. Valerie se levantou apressadamente, lançando um último olhar de puro ódio para Clara e fugiu para as sombras. Agora, apenas Derek permaneceu. Ele estava encarando Clara com olhos arregalados, cheios de descrença. Clara, você me salvou. Clara caminhou até ele. Ela olhou para baixo. Ele parecia tão pequeno. Eu não te salvei, Derek, ela disse friamente. Eu apenas não queria sujar minhas mãos. Ela se virou para Sebastian. O que fazemos com ele? Sebastian sorriu, suas presas brilhando. Nós o deixamos ir, mas eu acho que ele precisa de um pequeno presente de despedida. Sebastian agarrou o rosto de Derek. Ele forçou Derek a olhar em seus olhos. As pupilas de Sebastian dilataram, engolindo suas íris, transformando-se em vazios infinitos. Você esquecerá este lugar.
Sebastian entoou, sua voz ecoando com poder hipnótico. Você esquecerá Clara Vane. Você esquecerá seu dinheiro. Você esquecerá seu orgulho. Você viverá uma vida de mediocridade. Você trabalhará duro e você nunca progredirá. Você sentirá o vazio que você tentou dar a ela todo santo dia pelo resto de sua vida miserável. Ele soltou Derek. Derek piscou. Seus olhos estavam vidrados. Ele olhou em volta confuso. Onde? Onde estou? Quem é você? Godfrey, Sebastian chamou. O motorista leal saiu das sombras. Leve o Sr. Hunt para a estação de ônibus mais próxima, Sebastian disse. Dê a ele 5. Ele tem um turno longo no restaurante para ir. Derek se levantou, arrastando os pés como um zumbi. Ele não reconheceu Clara. Ele se afastou, desaparecendo no túnel escuro, despojado de suas memórias, sua riqueza e sua crueldade. Ele tinha ido. Clara desabou contra Sebastian. A adrenalina estava diminuindo, deixando-a exausta. Você conseguiu! Sebastian sussurrou, beijando sua testa. Minha rainha. Clara olhou para o anel. Não era mais apenas uma joia. Era uma parte dela. Vamos para casa, marido. Clara disse. 3 meses depois, o frio do inverno tinha desaparecido, substituído por uma primavera vibrante. Mas a verdadeira transformação estava em Clara. De pé diante do espelho na suíte master da mansão Vine, ela não era mais a mulher tremendo em um vestido molhado. Ela estava envolta em seda vermelha sangue, sob medida que abraçava suas curvas, como uma segunda pele, seu cabelo coroado com diamantes. Pronta, meu amor? Sebastian perguntou, aparecendo na porta. Ele parecia menos um predador esta noite e mais como um rei, embora o brilho perigoso em seus olhos permanecesse. Pronta? Clara sorriu, tocando o diamante preto em seu dedo. A grande inauguração do Museu Vane foi o evento do século. Quando a limusine deles parou, os paparazzi enlouqueceram. Desta vez, Clara não estremeceu. Ela saiu para as luzes piscantes, seu queixo erguido, irradiando uma confiança fria e real. A multidão se abriu para eles, uma mistura de admiração e medo em seus olhos. Lá dentro as mesas tinham virado completamente. As mesmas socialites que tinham rido de seu noivado estavam agora desesperadas por um aceno. Jessica Price estava lá, parecendo pálida e ansiosa, sua fortuna familiar desmoronando. Quando ela fez contato visual com Clara, Jessica olhou para baixo e se afastou apressadamente. Clara nem sequer sorriu. Uma rainha não se preocupa com insetos. Quanto a Derek, ele tinha ido embora, esfregando pratos em um restaurante de beira de estrada 3 cidades adiante, suas memórias de riqueza e Clara apagadas pela hipnose de Sebastian, vivendo a vida vazia que ele tinha tentado desejar para ela. Sebastian levou Clara para a pista de dança para a valsa final. A sala caiu em silêncio enquanto eles se moviam em perfeita harmonia. Eles estão aterrorizados com você, Clara sussurrou, apoiando sua cabeça em seu peito. Bom, Sebastian murmurou, seus lábios roçando seu ouvido. Deixe-os temer o rei enquanto eles se curvam à rainha. Ele a inclinou para baixo, e enquanto eles se beijavam, Clara sabia que estava em casa. Ela tinha sido zombada por não ter marido, mas ela tinha acabado com o único que importava. Ela não era mais Clara Bennett, a vítima. Ela era a Rainha Carmesim, e seu reinado estava apenas começando. E essa é a história de como Clara Bennett foi de uma pária de coração partido para a mulher mais poderosa no submundo. Ela aprendeu que às vezes, quando você atinge o fundo do poço, a única mão que se estende para te puxar pertence a um monstro. Mas às vezes esse monstro te trata melhor do que qualquer humano jamais fez. Derek Hunt aprendeu da maneira difícil que você nunca deve chutar alguém quando está caído porque você nunca sabe quem está observando das sombras. O que você pensa? Clara fez a escolha certa ao poupar Derek, ou ela deveria tê-lo jogado na água?
E você assinaria um contrato com um rei vampiro por vingança? Me deixe saber nos comentários abaixo. Se você gostou desta história de karma, romance e reviravoltas sombrias, por favor, esmague esse botão de curtir, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para que você nunca perca uma história. Nós postamos novo drama todo dia. Obrigado por assistir e vejo você.